Exatamente às 1h58 da manhã de 28 de outubro de 2025, na zona industrial de Simferopol, no coração da Crimeia ocupada, a noção de que a península era uma retaguarda segura foi destruída. Aquela hora não foi acidental. Foi o momento em que o depósito de combustível terminou de receber, segundo a inteligência ucraniana, quase 1.200 toneladas de produto refinado. As válvulas ainda estavam quentes, as tubulações ainda pressurizadas, os sensores em modo de monitoramento e a equipe noturna havia descansado após o árduo trabalho. A Ucrânia não atacou quando era fácil de alcançar. Atacou quando a perda seria mais custosa. O depósito não era pequeno nem improvisado. Moscou o vinha adaptando desde 2022 como um ponto de estocagem para sustentar o apoio logístico das tropas russas no sul. Tanques cilíndricos de aço com entre 12 e 16 metros de altura, dispostos em anel sobre uma laje de concreto com canais de contenção. Um anel de oleodutos que poderia enviar combustível para bases aéreas na península, para unidades mecanizadas perto de Dzhankoi e para o istmo de Perekop. Estações de bombeamento elétricas blindadas, e um bloco de controle de onde cada litro era registrado. Oficialmente, era infraestrutura civil. Na prática, abastecia a máquina de guerra. Por isso, a frase que saiu de Kiev, "Esperamos Putin reabastecer", e tudo explodiu. Não era bravata. Resumia uma operação pacientemente planejada, monitorar a chegada dos caminhões-tanque, detectar o momento em que o volume estava no máximo, verificar se as defesas antiaéreas próximas estavam voltadas para outro lugar e só então lançar os drones. Para Kiev, o objetivo era ideal. Muita energia em uma pequena área, em um território que Moscou vende como invulnerável, e com impacto direto nas linhas de suprimento para a frente de batalha. Os moradores de Simferopol relataram um zumbido baixo, quase abafado pelo ruído elétrico da zona industrial. Não era um avião, não era um míssil de cruzeiro, não era artilharia. Era o som de um ou mais drones de asa fixa, voando em baixa altitude, aproveitando o terreno suave da Crimeia e as sombras dos prédios. Esse tipo de drone que a Ucrânia já usou contra refinarias em território russo, geralmente carrega entre 40 e 60 quilos de explosivo de alta temperatura. Não é suficiente para penetrar um bunker, mas é perfeito para incendiar hidrocarbonetos. O primeiro impacto ocorreu tão perto da área de bombeamento que os sensores de pressão não conseguiram desligar todas as linhas. Uma nuvem de combustível vaporizado foi produzida e, segundos depois, encontrou uma faísca. O incêndio foi brutal e vertical, como um nascer do sol que errou o horário. O que em circunstâncias normais teria sido um incêndio de proporções industriais, naquela noite transformou-se num inferno porque os tanques estavam cheios. O fogo era visível a vários quilômetros de distância e tingiu o céu de laranja sobre uma cidade que se acreditava estar longe da linha de frente. As primeiras imagens que circularam nas redes sociais russas mostram exatamente o que as autoridades tentaram minimizar. Uma coluna de fumaça densa e preta, crescendo como um cogumelo baixo, e abaixo dela um brilho alaranjado que não se dissipava por minutos. Um incêndio de pequena proporção não mantém esse brilho. Um incêndio de pequena proporção não exige o fechamento de ruas ou o desvio do tráfego. Um incêndio de pequena proporção não faz com que o governador indicado por Moscou apareça de madrugada para dizer: "O incêndio está sob controle". Se ele teve que dizer isso é porque por um tempo não esteve. A forma como o fogo se alastrou confirma que a Ucrânia escolheu o local certo. Em instalações de armazenamento de combustível, o fogo não caminha como em um prédio. Ele flui. Primeiro, o líquido escorre pelos canais de contenção, depois pelas vedações das tampas e, em seguida, pelo asfalto impregnado com o produto. Quando um tanque está quente e cheio, qualquer rachadura se torna um pavio. Naquela manhã, vários focos de incêndio foram acesos simultaneamente. Os bombeiros russos fizeram o que tinham que fazer: proteger os tanques que ainda não haviam pegado fogo, lançar água e espuma com um ventilador e criar uma barreira para impedir que o fogo atingisse as linhas de energia. Mas o núcleo do tanque queimou mesmo assim. Para Moscou foi um golpe em vários níveis. Materialmente, porque perder 1.200 toneladas em uma península que depende do transporte por trem, ponte ou navio dói mais do que perdê-las no continente. Logisticamente, porque esse combustível estava pré-atribuído a unidades específicas, caminhões de munição, veículos de logística, barcos de patrulha do Mar Negro e até geradores em bases militares. E simbolicamente porque o ataque disse algo que a Rússia evita dizer: que a Crimeia pode queimar. Há um detalhe que se encaixa perfeitamente no seu vídeo. Este ataque ocorreu após várias noites consecutivas em que a Ucrânia lançou drones contra território russo.
A Reuters descreveu como terceira noite consecutiva de ataques ucranianos contra a Rússia ou áreas controladas pela Rússia. Isso significa que, durante 3 noites, Moscou teve que ativar radares, deslocar pessoal e atirar em alvos pequenos e baratos. Defender tudo o tempo todo é impossível. Kiev sabe disso e está explorando a situação. A Rússia alegou que a maioria dos drones foi abatida. Isso pode ser verdade. Geralmente é. Mas, nesse tipo de operação de desgaste, não é necessário que todos consigam passar. Basta que um consiga passar quando o tanque estiver cheio. Um drone que custa milhares de dólares e consegue entrar obriga o inimigo a gastar dezenas de milhares em reparos, além de transporte adicional de combustível, mais horas de trabalho e mais munição antiaérea para as noites seguintes. Essa é a equação assimétrica que a Ucrânia quer estabelecer. O outro impacto é psicológico. Desde 2014, a Crimeia tem sido apresentada dentro da Rússia como um enclave seguro, um refúgio, um lugar onde a guerra é vista na televisão, mas não entra pela janela. Quando uma bola de fogo é vista nos arredores de Simferopol, essa ficção se desfaz. As pessoas começam a fazer uma pergunta simples e devastadora: como isso aconteceu? E toda vez que essa pergunta surge, há um oficial russo que precisa escrever um relatório desconfortável. Do ponto de vista militar, atacar o combustível na Crimeia é atacar a mobilidade. Um tanque sem diesel não consegue avançar. Um caminhão carregado de projéteis que fica sem combustível não consegue chegar à frente de batalha. Uma lancha de patrulha que não consegue reabastecer em Simferopol precisa ir mais longe e se torna mais vulnerável. É por isso que Kiev prioriza esses alvos, não apenas porque geram mais ruído nas redes sociais, o que de fato acontece, mas porque obrigam a Rússia a dispersar seu estoque, fazer mais viagens e expor mais alvos móveis. O incêndio também forçou o desligamento de algumas linhas de energia na área por várias horas. Não porque o depósito produzisse eletricidade, mas porque o calor e a fumaça tornaram insegura a passagem por certos túneis de serviço. Isso afetou bairros próximos e deixou outra marca: a da população civil que, nas primeiras horas da manhã, viu o céu ficar vermelho e as sirenes soarem incessantemente. Essa imagem, em uma península que a Rússia afirma controlar totalmente, vale mais do que qualquer declaração de Moscou. Os caminhões chegam, lançam mangueiras e avançam contra o calor, mas a base do incêndio está dentro de um tanque contendo dezenas de milhares de litros. Não é um carro em chamas, é uma poça de combustível. E enquanto tentam ganhar terreno em Kiev, os operadores observam a mesma cena em uma tela e marcam com um lápis: objetivo cumprido. Outro ponto crucial: o ataque ocorreu em Simferopol, não na costa propriamente dita. Isso significa que o drone teve que penetrar bastante na península. Não estamos falando de um ataque a um alvo no litoral, mas sim a um alvo no centro administrativo. Isso amplia a zona de insegurança para a Rússia. Se hoje foi um depósito, amanhã pode ser um centro de comunicações, uma subestação, um quartel ou até mesmo uma unidade móvel de radar. E como o ataque ocorreu à noite, demonstrou que os turnos noturnos russos na Crimeia são insuficientes. Após o ataque, canais russos o classificaram como um ato de terrorismo ucraniano. Essa é a designação que usam quando o alvo está muito no interior para ser considerado um ataque militar legítimo. Mas especialistas ocidentais esclareceram: o depósito desempenhava um papel de apoio às operações russas, portanto, enquadrava-se na categoria de alvo militar. A Ucrânia sabe disso e, de fato, explora essa informação em sua comunicação. Se for usado para a guerra, é um alvo. As horas seguintes foram dedicadas ao controle e à limpeza da área. Foram implantadas barreiras corta-fogo, materiais improvisados foram utilizados para impedir que o combustível derramado atingisse os cursos d'água. Tanques que não explodiram foram inspecionados com drones, e um perímetro de segurança foi estabelecido. Mas o mais importante já havia acontecido. O combustível que a Rússia havia estocado meticulosamente na península desapareceu nas primeiras horas da manhã. Naquela mesma manhã em Kiev, a notícia era otimista. A Crimeia não pode mais armazenar grandes volumes de combustível sem temer. E isso, em uma guerra logística, é quase tão importante quanto afundar um navio. Se a cada vez que a Rússia abastece um depósito na península, ela precisa ficar de olho no céu e no mar, construirá menos depósitos, menores e mais dispersos. E isso torna o processo mais lento. Nos mercados de energia, o impacto foi menos significativo porque se tratava de um depósito regional, não de uma grande refinaria. Mas no campo de batalha, o impacto foi claro. Por alguns dias, talvez por algumas semanas, os comboios russos terão que trazer combustível de fora da Crimeia ou de pontos mais distantes na península. Mais quilômetros, mais escolta, mais despesas, porque esse é o cerne da operação. Não foi um ataque aleatório, não foi um drone perdido.
Foi um ataque que esperou até que a instalação estivesse cheia e a transformou em uma tocha visível de metade da península. O que se seguiu ao incêndio de Simferopol foi uma série de decisões de emergência que revelam melhor do que qualquer declaração oficial o impacto devastador do ataque. Primeiro, o comando russo na península ordenou o descongelamento de todos os reabastecimentos noturnos, em depósitos localizados a menos de 20 quilômetros de áreas urbanas. Essa única medida interrompeu toda a logística. Moscou sabe que um tanque grande e cheio atrai drones ucranianos, então a resposta natural é dividi-lo em várias reservas menores. Mas isso tem um preço. Mais tanques pequenos significam mais perímetros para monitorar, mais câmeras para instalar, mais pessoal para pagar e mais pontos potenciais de falha. A Ucrânia, com apenas um drone, forçou o ocupante a triplicar ou quadruplicar seus esforços de segurança. Essa é a definição perfeita de guerra assimétrica. Um atacante barato forçando um defensor caro. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar este confronto passo a passo.